O que vive nesses mares? O mito do gigantesco ninja. Antes de começar essa porra, já peço que deixem seu like no vídeo, e inscreva-se no canal. Tamo é nóis. O oceano com suas vastas profundezas está repleto de mistérios e esquisitices que provavelmente jamais virão a luz do dia. São poucos os que negam que os mares ainda estão cheios de enigmas e formas de vida desconhecidas, simplesmente aguardando serem descobertas. Faz pouco tempo, afinal de contas, que a ciência comprovou a existência das lendárias lulas gigantes e dos bizarros selacantos. A maioria das pessoas, contudo, é mais reticente em admitir a possível existência de animais gigantescos nas insondáveis profundezas. Criaturas como um ninja existiriam apenas em narrativas desconexas e confusas. Será verdade? O ninja, que se traduz como humano em japonês, foi apelidado assim pelos pescadores nipônicos do Pacífico. Há inúmeras narrativas sobre avistamentos de criaturas marinhas no folclore oriental que remontam aos tempos em que os primeiros marinheiros se lançaram no mar. O folclore japonês é cheio de criaturas fantásticas que se enquadram sob o título de yokai, desde a primitiva tartaruga sem casca, conhecida como Kappa, até o imenso elefante marinho conhecido por Baco. Os yokai são uma classe de criaturas místicas, muitos dos quais absurdas em vários sentidos. Diferente das lendas antigas envolvendo yokai, histórias sobre o ninja surgiram recentemente, a partir da década de 1990, quando vários homens do mar alegaram ter visto criaturas similares nadando em águas profundas. Estes pescadores profissionais ficaram espantados com o tamanho do monstro e ainda mais chocado por esta besta albina parecer chocantemente humanoide em aparência. As testemunhas dizem que ele mede entre 60 e 90 pés de comprimento, 18 e 27 metros respectivamente, e pesa dezenas de toneladas. O ninja é descrito como uma imensa criatura marinha semelhante a uma baleia, com pele de textura suave e pálida, quase branca, e com um formato que lembra vagamente a cabeça, tronco e apêndices de um ser humano. Quem o avistou, afirma ainda que o ninja tem uma cauda de sereia no lugar das pernas, enquanto outros insistem que ele possui nadadeiras semelhantes a membros que lhe permitem, inclusive, andar em terra como um bípede. A criatura teria ainda mãos, dotadas de 5 dedos nas extremidades de braços longos e esguios. Estes animais têm sido supostamente vistos nos oceanos Pacífico e Antártico, e são sempre descritos como extraordinariamente grandes e com uma aparência esbranquiçada que o destaca na água. Muitos observadores relataram que esses animais não têm características faciais distintas a não ser 2 olhos enormes e uma fenda que lhe serve de boca. Segundo a maioria dos relatos, as criaturas têm hábitos noturnos e preferem correntes marinhas frias. Assim como as baleias, eles precisam subir à superfície para respirar, e quando o fazem lançam grande quantidade de água e espuma. Em algumas oportunidades, eles foram vistos aos pares ou até em grupos maiores, embora na maioria das vezes sejam encontrados sozinhos. Machos e fêmeas são praticamente iguais, sendo impossível distinguir o sexo, se é que existe separação por gênero. Nas vezes em que foram avistados, os ninjas simplesmente nadaram ao redor das embarcações, mantendo uma distância de pelo menos 10 metros. Os barcos que tentaram seguir o animal descobriram que ele pode se mover velozmente e desaparecer em segundos, mergulhando nas profundezas. Alguns teóricos conjecturam que os ninja habitam águas profundas e que precisam subir à superfície raramente. Eles também viveriam sob calotas polares, onde encontram nichos e depósitos de ar. O derretimento acelerado dessas calotas teria forçado os ninja a se afastar do seu habitat natural, possibilitando seu avistamento cada vez mais frequente. Testemunhas também chamaram a atenção para o estranho canto do ninja, que não se assemelha a nenhum som de animal marinho conhecido e que parece um longo lamento. O nascimento da lenda. Não se sabe ao certo quando os primeiros relatos sobre essa criatura gigantesca começaram a circular, mas supõe-se que o ninja ganhou notoriedade quando informações sobre avistamentos, acompanhados de relatos, apareceram online em fóruns populares de notícia no Japão. Um indivíduo anônimo que alegava trabalhar em um navio de pesquisa do governo fez um relato completo sobre o avistamento de uma dessas criaturas que acompanhou o navio em que ele estava.
Segundo o relato dessa testemunha, corroborado mais tarde por outros colegas pesquisadores, os tripulantes foram atraídos ao convés pelo alerta de um dos vigias que havia visto o que inicialmente pensava se tratar de um submarino estrangeiro. Quando o navio de pesquisa se aproximou do objeto, ficou evidente que eles não estavam lidando com um veículo submergível, mas com uma forma de vida desconhecida. A tripulação observou com admiração a gigantesca criatura, tratada como algum tipo de baleia acometida de uma anomalia. O animal nadou a uma distância de no máximo 30 metros do navio, fazendo evoluções e surgindo na superfície pelo menos 2 vezes até que submergiu e não foi mais vista. Há rumores persistentes que sugerem que os membros desta equipe oceanográfica registraram a aparição, tirando fotografias e realizando filmagens extraordinárias da coisa durante o seu breve encontro. Tais imagens teriam sido suprimidas e confiscadas, a fim de poupar o instituto que promoveu a missão do constrangimento e ruína financeira de ser associado a este tipo de manchete sensacionalista. Sem dúvida, a explicação se refere ao suposto avistamento de águas-vivas gigantes em 2002, que se provou um fiasco e arranhou a credibilidade do órgão de pesquisas oceanográficas do Japão, que deu crédito a imagens falsas. Não é preciso dizer que logo que essa ocorrência se tornou pública, através do relato de supostas testemunhas, o enigma ganhou o interesse da imprensa e do público. Em novembro de 2007, o burburinho em torno desses monstros misterioso e as fotografias que começaram a aparecer era tão intenso que os editores da revista japonesa Mu publicaram um longo artigo sobre este acontecimento desconcertante. A Mu é uma publicação semelhante à FAT, uma revista que se dedica à difusão de informações sobre todos os tipos de fenômenos paranormais, o que inclui críptides, o avistamento de animais e criaturas desconhecidos, e não catálogos.